Seguimos a sequência de exercícios de circuitos elétricos. Voltamos para circuitos elétricos. Estamos usando como base o livro do Matthew Sadiko, capítulo 3. É a 5ª edição, a versão em inglês, né, do documento que eu tenho para pegar essas imagens bem bonitas, dos circuitos, inclusive. A gente está na parte de métodos de resolução de circuitos, né, usando métodos, seja aplicação do lei de Kirchhoff dos nós ou das malhas. E aqui ele deu o circuito da figura 3.10, figura 3.59, na verdade, é a questão 3.10, em que ele pede para calcular a corrente I0, que a gente percebe que ela influencia uma fonte dependente de corrente, tem uma fonte independente, que injeta energia no sistema, e eu tenho a liberdade de escolher, obviamente, a minha referência de tensão, porque não foi indicada em nenhum ponto, que é, inclusive, o primeiro ponto que a gente tem que usar para resolver o problema é arbitrar uma referência. Se você gosta de exercícios de circuitos elétricos, dessa série que a gente tem feito por aqui, considere estar deixando um like no vídeo, e se você tiver alguma dúvida ou esclarecimento a mais que você precisar ao longo dessa resolução, considere estar deixando um comentário que eu vou estar respondendo assim que possível. Primeiro, como comentei, a gente precisa estabelecer uma referência de tensão. Todos esses nós aqui embaixo, eles estão curto-circuitados, né? Não existe nenhum elemento que conecte esse nó com esse, nem esse nó com esse. Então, se eu colocar a minha referência de tensão aqui, quer dizer que me faltam apenas 3 tensões a serem descobertas. V1, V2 e V3. Percebam que como eu não tenho fonte de tensão, eu não consigo ter relações de tensões nenhumas aqui, eu vou ter que aplicar a lei de Kirchhoff dos nós em todos os elementos. Percebam que aqui fica fácil de determinar quem é I0, né? I0 vale pela lei de Ohm ali, né? Eu tenho V1 em cima menos 0, porque é a minha referência. Eu tenho V1 aplicado em cima desse elemento de 8 ohms. V1 sobre 8, pela lei de Ohm, vai dar a corrente naquele ramo, que é I0, que vai impactar a fonte aqui, certo? I0 tem um sentido definido, eu não posso brincar com ele. Mas, para usar a lei de Kirchhoff dos nós, eu posso arbitrar sentidos de corrente desde que não estejam definidos, obviamente. Essa fonte aqui impõe o sentido da corrente, essa daqui também. Eu posso fazer a corrente no sentido oposto e inverter o sinal do valor da fonte, obviamente, mas não é muito o que eu faço, né? Na minha referência, correntes que eu sempre faço elas saindo do nó, se possível, né? Se não tiver uma fonte, eu já vou respeitar o sentido da fonte. E quando eu faço esse sentido saindo do nó, eu digo que a corrente é positiva. Se ela entra no nó, portanto, ela precisa ser negativa quando eu aplicar a lei de Kirchhoff dos nós. I0 foi arbitrado aqui, então não preciso me preocupar com indicar uma corrente aqui nesse ramo para V1, né? 4 amperes foi imposto pela fonte. Aqui eu vou dizer que tem uma corrente subindo. E ela vai passar pelo elemento de 1 ohms e vai chegar até o nó de V3. Para o V2 eu preciso arbitrar alguns sentidos. Só um, na verdade, né? Porque eu tenho a fonte entrando de 4 amperes, a fonte saindo de 2 e 0, e eu vou dizer que tem essa corrente aqui descendo pelo 2 ohms. Para V3 eu tenho 2 correntes para arbitrar. Eu vou fazer essa subindo, porque a minha referência eu gosto de fazer sempre saindo do nó, se eu posso escolher. Obviamente essa corrente azul é menos a corrente em verde, porque a equação vocês vão ver vai ter, ao invés de V1 menos V3, vai ter V3 menos V1, que é menos V1 menos V3. Então por isso que dá o sentido, sinal oposto dessa corrente em verde. Não é um problema para resolver o nó 3, tá? Eu posso arbitrar essa corrente porque eu ainda tenho liberdade. Tem essa fonte entrando, então eu vou respeitar o sentido imposto. E eu vou poder escolher essa corrente descendo aqui, saindo do nó V3. Perfeito? Preciso aplicar a lei de Kirchhoff dos nós. Para V1, que está em verde, eu devia ter feito tudo em cor diferente, mas vou fazer tudo em azul agora. Eu tenho a corrente V1 sobre 8, que é o próprio I0, certo? Eu tenho a fonte de 4 amperes fixa saindo, então ela é positiva na equação de nós, 4. E eu tenho V1 menos V3 sobre 1, que é a corrente que eu estipulei aqui com o sentido verde. Porque eu tenho V1 aqui, V3 aplicado nos terminais desse 1 ohms, então tenho V1 menos V3, o valor da resistência é 1. Descrevi todas as correntes no nó 1, posso igualar a 0 por conta da lei de Kirchhoff dos nós. V2 é o único que vai me dar o valor direto. Mentira, ele não vai dar direto porque tem uma fonte dependente aqui. No V2, o que eu tenho? Eu tenho menos 4 ohms que está entrando agora, porque tem que saiu do nó 1, tem que entrar em algum nó, entrou no nó 2. Eu tenho V2 sobre 2 ohms, que é a corrente nesse ramo aqui, e eu tenho saindo 2 e 0, só que eu sei que 0 é V1 sobre 8.
Então eu tenho 2 vezes V1 sobre 8, que dá V1 quarto. Por isso que eu não posso resolver o V2 direto, porque eu tenho uma fonte dependente que acaba trazendo uma outra tensão para cá, para a equação do nó 2. Certo? Mas está aqui, V1 sobre 4, porque é 2 vezes I0, e I0 é V1 sobre 8. Do jeito que eu defini a referência de tensão, obviamente. Para o V3, eu tenho 2I0 negativo, porque está entrando, então tenho menos V1 quarto, que é o valor da corrente na fonte. Eu tenho agora V3 sobre 4, que é a corrente nesse ramo aqui descendo, né? E, obviamente, eu tenho o oposto da outra corrente inverte. Eu tenho V3 menos V1 dividido por 1. Isso vai dar 0. Agora, eu descrevi todas as equações. Eu preciso encontrar, primeiro de tudo, só o V1, concorda? Porque o problema pede 0, e para calcular 0 eu só preciso de V1. Então, vou tentar resolver o sistema linear da forma mais objetiva possível para calcular apenas o V1. Posso depois encontrar V2 e V3 se eu quiser, mas não é o objetivo direto do problema, né? O problema não pede que eu encontre V2 e V3, obrigatoriamente, para encontrar o I0. Eu vou ter que manipular de alguma forma para poder resolver para encontrar o V1. Uma vez que eu encontrar o V1, certamente eu vou ter como encontrar V2 e V3, mas não é o objetivo da questão, então eu vou tentar ser o mais pragmático possível. Eu tenho que resolver esse sistema linear. Ele ainda está num formato que eu não gosto muito, então eu vou adaptar ele para o formato que eu trabalho melhor. Eu tenho aqui um V1, e ele está multiplicando 1/8 ali no primeiro termo aqui, né? E esse 1 sobre 1, né? E está somando. Então eu tenho mais V1 sobre 1, então eu tenho mais um termo aqui unitário fatorado o V1. Eu não tenho V2 e eu tenho V3 que está menos V3. menos V3 sobre 1, que é menos V3, então eu vou deixar só menos V3, sem multiplicar nada. Vou até cancelar esse ponto. O 4 que está aqui na esquerda, eu vou passar ele como fonte para a direita, eu tenho que inverter o sinal, então eu tenho menos 4. Certo? Aqui eu tenho V1 e V2, então vou colocar V1 em evidência. V1 em evidência não tem tanta graça, vai ficar o 4 aqui, eu já vou até deixar nesse formato. Vou pôr o V2 em evidência, também vai ser a mesma coisa, só que o menos 4 que está na esquerda ali, eu vou passar para o outro lado positivo, porque tem que inverter o sinal, mais 4. Certo? E na última linha, eu tenho V1, que multiplica menos 1 quarto e menos 1. Concorda? Tem menos 1 quarto aqui e tem menos 1 aqui. Então eu tenho menos 1 quarto, menos 1. E eu tenho mais V3, que multiplica 1 quarto mais 1. Então eu tenho 1 quarto mais 1. Certo? Ora, nessa primeira linha aqui, se eu multiplicar a esquerda e a direita por um número, eu não altero a igualdade, né? Eu vou multiplicar por 8, porque aí eu tiro esse 8 aqui de baixo. E não tem problema, todo mundo vai ficar o quê? Quando eu multiplicar por 8, eu tenho que multiplicar para esse cara aqui, vai ficar 1, porque 1/8 vezes 8 é 1, e mais 8, porque eu tenho que fazer a regra distributiva. Então eu vou ficar com 1 mais 8, 9, V1. Aqui eu vou dizer que eu fiz assim, ó. Eu fiz uma multiplicação por 8, obviamente nos dois lados da equação. O V3 só tinha 1, então quando eu multiplicar por 8 vai ficar menos 8V3. Eu tenho que multiplicar a direita também por 8, senão eu não mantenho a igualdade. Menos 4 vezes 8, menos 32. Aqui, o mínimo aqui é 4, né? Então vamos multiplicar todo mundo por 4. Mesmo racional. Eu vou ter V1, porque 1 quarto vezes 4 é 1. E eu vou ter 2V2, porque meio vezes 4 é 2. E do outro lado eu vou ter 16. Certo? Percebam que aqui eu não tenho muita... Eu não preciso trabalhar essa equação. Por quê? Aqui eu tenho V1 e V3 e não tenho V2. Na última linha, aqui faltou igualar a 0, né? Porque eu não tenho fonte. Tá vendo que aqui eu não tenho fonte? Então eu não tive nada, número sozinho, para passar para a direita. Ficou o 0 que estava lá sozinho antes. Certo? Percebam que a terceira linha e a primeira linha envolvem apenas V1 e V3. V1, V3, V1, V3. O V2 só aparece aqui. Então nem vou trabalhar essa linha aqui, provavelmente. Eu vou trabalhar a primeira e a terceira, manipular para tirar o V3 da equação, resolver para V1 e resolver meu problema. Mas ainda assim tem que fazer isso, né? Eu vou multiplicar tudo por 4, que é o mínimo que tem ali. Quando eu multiplicar por 4, aqui vai ficar menos 1, menos 4. Então vai ficar menos 5 V1. Para o V3 eu vou ter 1 mais 4. Então eu vou ter mais 5 V3.
E do outro lado eu vou ter 0, porque 0 vezes 4 vai dar 0, certo? Aqui agora eu vou fazer um grande trabalho. Eu vou passar o 5v1 que está negativo para o outro lado. Vai ficar 5v3 aqui, 5v1 do outro lado. 5 de um lado, 5 do outro. Olha aqui a solução que a gente teve. O V3, em função de V1, vale o próprio V1. Então, onde eu tenho V3, eu posso escrever V1. Se eu voltar aqui com essa informação, eu resolvo o V1. Resolvendo o V1, eu encontro zero. E aí eu nem sei quem vai ser V2. Eu vou ter V3 porque ele é igual ao V1, então também vai ser direto encontrar o V3. Mas eu nunca vou descobrir quem é V2 e ainda assim eu vou resolver o problema. Isso é a forma... Por que eu fiz esse vezes 4 aqui então? Porque eu não tinha certeza se eu ia precisar do V2. Então, primeiro, normalizei para o formato que eu trabalho as equações no sistema linear, para ter menos trabalho. E depois eu fui pensar, né? Se eu tenho duas equações que dependem de V1 e V3. Ora, tenho duas variáveis, duas equações, e eu resolvo o problema. Eu não preciso de uma terceira equação. Essa terceira equação só resolve o problema para V2, se eu precisasse do V2. Que a gente não precisa para encontrar o I0. Então, eu não preciso trabalhar a equação 2, certo? Sabendo que V3 é igual a V1, eu volto aqui em cima. Ora, se V3 é igual a V1, então eu tenho 9 menos 8. Isso dá, claramente, 9 menos 8 vai dar V1, né? V1 vale menos 32. V1 vale menos 32. Isso faz sentido? Eu tenho que descobrir se isso faz sentido ou não. Aparentemente deveria fazer. Eu tenho uma fonte ali. Eu tenho um gabarito aqui, então eu estou conferindo. Ele, por algum motivo, está dando o oposto do meu sinal. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Teoria V1 sobre 8 mais V1 menos V3 igual a menos 4. Tá aqui. Às vezes acontece, tá? Eu estou conferindo o gabarito aqui, ele pode estar errado. Às vezes eu já descobri esses manuais de soluções que estão errados. A segunda linha ele teve menos 4 mais V2 sobre 2 mais 2 e 0. E o 0 é V1 oitavo. Certo? Sim. Ok. O 4 passa a menos 4. Por incrível que pareça, ele copiou errado. Bem-vindo a uma questão que acontece muito tipicamente. O manual de soluções que está errado. Por isso que eu gosto de fazer as resoluções e confiar na minha resolução. Ele vai resolvendo e ele indica que o mais 4 está aqui positivo à esquerda. Depois, quando ele vai para cá, para essa simplificação, o V1 ainda está positivo, e de fato 1 oitavo mais 1 é positivo. O V3 está menos 1, então está aqui igual. E está igual a 4. Ele passou da esquerda para a direita, ele não inverteu o sinal. E aí, obviamente, vai dar diferente do meu. Porque aqui, no final, a resposta é V1, aqui, é igual a esse cara aqui. E ao invés de ter invertido o sinal, ele não inverteu. Então vai ficar V1 igual a 32, que é o que está no gabarito dele. Mas não é a resposta. Porque quando eu passo à esquerda, esse 4 aqui, vocês concordam comigo que vai passar menos 4. Quando eu multiplicar por 8, que foi o que eu fiz, vai ficar menos 32. Então o V1 vai ficar menos 32. Se o V1 é menos 32, e 0 é igual a menos 32 sobre 8, que é a forma que a gente colocou lá no começo, menos 32 oitavos é, ao contrário do gabarito que diz que é 4 amperes, a solução de verdade é menos 4 amperes. Pô, Dê, como é que você tem certeza aqui para você falar que o manual de soluções está errado? Primeiro, porque eu conferi a matemática dele e está errado. Ele fez um passo e esqueceu de mudar um sinal. Como que dá para ter certeza? Aí você provavelmente vai ter que usar algum sistema de simulação de circuitos, colocar as fontes, a fonte independente de 4 amperes, a dependente, de alguma forma tem como modelar isso, né? E resolver o circuito. Resolvendo o circuito, eu esperaria que essa corrente zero desse menos 4 amperes. Porque essa é a solução matemática correta do problema. Se você acha que não, e se você ainda acha que o Sadico está correto no seu manual de soluções, diz aqui no comentário que é para ser 4 amperes, não menos 4, e eu errei em algum passo, e aí me ilumine em dizendo onde que eu errei. Eu acho que eu não errei em ponto nenhum, mas aqui em teoria a gente encerrou a questão, e 0 vale menos 4 amperes. Se você normalmente gostou dessa resolução aqui, inclusive a gente corrigindo o manual de soluções, considere estar deixando um like e me avisar nos comentários se foi pertinente e se você concorda com a minha resolução ou com o manual de soluções que diz que é 4 amperes ao invés de menos 4. De toda forma, eu te encontro no próximo exercício.